Um bom dia para os irmãos e a paz do Senhor também, Jesus Cristo, nessa linda manhã de quarta-feira, a qual nosso Deus nos tem proporcionado pela sua infinita bondade e misericórdia. Que Deus abençoe a todos, a família de todos, fiquem na paz do Senhor. Hoje eu quero tratar com os irmãos um pouco sobre uma doutrina que é tanto adventista quanto testemunha de Jeová, que fala do sono da alma, Fala sobre o sono da alma. Como é que essas doutrinas são expostas? De uma forma bem breve, eu quero analisar essas questões. É assim, existem alguns versículos na Bíblia, que, principalmente no Antigo Testamento, que às vezes é verdade que não deixam tão claros a expressão de uma vida consciente após a morte, Por exemplo, existem uns que dizem assim: na sepultura ninguém te louva, na sepultura não há lembrança de dias, por exemplo. Então, essas duas denominações, principalmente as duas, tomam esses versículos por base e pregam o sono da alma. O sono da alma. O que seria basicamente isso? É que quando você morre, você fica no estado de inconsciência até a ressurreição dos mortos. Pelo menos na igreja adventista, Você fica no estado de inconsciência até a ressurreição dos mortos para ser julgado. Então, nesse exato momento, quem já morreu, não existiria ninguém no paraíso, como também não existiria ninguém em tormentos no Hades, No Hades. Então, todos estariam nesse exato momento em descanso, dormindo de maneira inconsciente. Então vamos analisar, à luz das Escrituras, se tal doutrina é coerente com as Escrituras ou não. Primeiro vamos lá. Quando alguns versículos da Bíblia tratam essa questão, ninguém te louva na sepultura, ou na sepultura numa lembrança de dias, como existem versículos assim como Eclesiastes e lá em Provérbios, as Escrituras não estão afirmando que não existe consciência. Nós temos que analisar uma questão, a diferença entre sepultura e o inferno propriamente dito. O que fica na sepultura quando eu morro é o meu corpo, meus restos mortais, é a sepultura. Mas bem, minha alma, que é minha parte espiritual do meu corpo, ela não fica na sepultura. Obviamente, a alma como espírito, ela não fica presa a uma questão material. Aquilo que é material pertence ao mundo material, o que é espírito pertence ao mundo espiritual. Logo, meu corpo sendo matéria, ele fica na sepultura. Minha alma, que é espírito, ela tem que ir para um lugar espiritual, ela não perde a consciência. Então esses textos, quando falam, não estão errados. Ninguém na sepultura te louva, é verdade, nenhum morto vai louvar a Deus com o seu corpo, Mas esses versículos não negam a consciência após a morte, porque também existem versículos que eu vou mostrar para os irmãos que falam de consciência após a morte, e a Bíblia não pode se contradizer. Então, após a morte, a alma fica consciente. Aqueles que morreram na fé, aguardando a promessa em Cristo Jesus, eles estão no paraíso, estão com Deus. Aqueles que morreram negando o Senhor, negando a Deus, infelizmente estão no inferno, em tormentos. Sobre a consciência após a morte, por exemplo, nós podemos usar Jesus quando ele fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus afirma para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então ele não entrou em um hiato, ele não entrou em uma inconsciência após sua morte, até agora está esperando entrar no paraíso. Não, Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Foi uma afirmação. Então, isso é a primeira parte. Segundo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, se a minha memória não falha nesse momento, aos Filipenses, ele fala assim: eu desejo muito estar convosco ainda, mas também desejo partir para estar com Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha plena ciência de que quando ele morresse,
ele partiria para estar com Cristo. Ele não entraria em um sono da alma, mas ele estaria com o Senhor para sempre. Agora vamos lá. Por exemplo, lá em Apocalipse 6, 9 e 10, eu vou até ler aqui para os irmãos verem essa referência que é interessante. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 e o versículo 10, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, essas pessoas, esses santos aqui, que morreram em prol da palavra de Deus, eles estavam mortos e estavam conscientes. Eles estavam conscientes. Eles não estavam dormindo, como querem os adventistas. Eles não estavam em um sono profundo da alma. Eles estavam conscientes, mesmo após a morte. Moisés, quando se encontra com Jesus no Monte da Transfiguração, ele também está consciente ali, né? Outro texto interessante também, que é um dos mais famosos, né? É Lucas capítulo 16, e o versículo 22, que trata da parábola do rico e Lázaro. Por exemplo, olha: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Perceba bem que o rico foi sepultado, ou seja, o corpo dele físico entrou na sepultura. Seus ossos entraram na sepultura, seu corpo. Porém, seu espírito ergueu os olhos no Hades e estava em tormento. Então, o corpo físico dele foi para a sepultura, assim como o do Lázaro, né? Mas, enquanto que Lázaro foi levado pelos anjos para o paraíso, que era o seio de Abraão, o rico, aliás, ergueu os seus olhos estando em tormentos no Hades, né? No inferno. Então, a parábola, que na verdade aqui não é uma parábola, são fatos reais, segundo alguns estudiosos, né? Isso aqui não é uma parábola, é um fato real. Não existe sono da alma. Existe sim um estado consciente após a morte. Se eu ou você morrermos e infelizmente formos para o inferno, nós vamos estar conscientes lá até o julgamento. Nós vamos saber por que nós estamos ali. Se formos para o céu da mesma maneira, então assim, não existe o sono da alma, né? As almas ficam conscientes sim após a morte, não existe essa questão. Então que Deus abençoe a todos. Espero ter podido esclarecer os pontos sobre esta doutrina, né? Esta heresia, mais uma heresia refutada dos adventistas do sétimo dia.